Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Tome a sua Bíblia, Lucas capítulo 8, vamos meditar na palavra do Senhor, temos um momento. Aleluia. Lucas capítulo 8. Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 8, versículo... Vamos ler o versículo 1. Aliás, desculpa, o versículo 11. Lucas 8, versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Diga comigo, a semente é a palavra de Deus. Podemos ler aqui ainda em Lucas, quero ler outro texto com os irmãos. Nesse mesmo capítulo, o versículo 4, a palavra do Senhor diz, Lucas capítulo 8, versículo 4, ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com Jesus, todas as cidades, disse por parábolas, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. A outra caiu na boa terra e nascida produziu fruto a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamavam, quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Diga comigo, a semente é a palavra de Deus. Os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes o coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Amém? Por último, quero ler Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, volte um pouquinho aí, algumas páginas da sua Bíblia. Marcos capítulo 4, versículo... Deixa eu me ver... Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 26. E dizia, o reino dos céus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutificará. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Amém? Domingo passado, nós iniciamos uma mensagem sobre
a palavra e o Espírito. E deixamos aqui um princípio muito forte no nosso coração, que é, da união entre o Espírito e a palavra, a vida é gerada. Sempre que houver a união entre o Espírito e a palavra, vida é gerada. E passamos por alguns momentos na Bíblia, desde Gênesis, quando Deus criou a terra e a terra era um caos, e a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E este pairar do Espírito foi algo extremamente importante para a preparação daquilo que viria. E o que viria em seguida do pairar do Espírito sobre o caos era a palavra de Deus. Ao sair da boca dele, esta palavra iria se unir com o Espírito que estava sobre o caos, pairando sobre aquele caos, e haveria a transformação. Antes que houvesse a luz, houve a palavra na boca de Deus. Diga amém. Antes que houvesse qualquer coisa que existisse na terra e que exista hoje na terra, houve uma palavra que saiu da boca de Deus. E nós abordamos esse tema de forma bem intensa, e hoje eu quero continuar essa mensagem, e estou aqui apenas contextualizando os irmãos, aqueles que faltaram o culto domingo passado. Olhe para o seu vizinho e diga, não falte culto. Não falte culto, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, e olhando para os evangelhos e a forma como Jesus ensina sobre a palavra, Jesus ensina que a palavra é a semente. Diga comigo, semente. Os agricultores, o irmão Vanderlei hoje vai precisar vou pedir perdão a ele, porque eu vou entrar na onda dele agora. Eu precisei entrar um pouco, Vanderlei, numa área que não é a minha, da agronomia, para poder compreender profundamente a semente. E ao entrar nesta área, eu fiquei simplesmente perplexo, maravilhado, impactado, mas de uma forma tão profunda que os irmãos não têm noção. Tudo que existe na terra comunica algo da parte de Deus. E nós andamos tão distraídos que já normalizamos simplesmente tudo. E para nós, simplesmente, as coisas já não nos chamam mais atenção. As coisas já não impactam mais o nosso coração. E eu, ao olhar para a semente, eu vi que é um detalhe que Deus deixou, mas um detalhe tão poderoso que pode causar transformação em tudo aquilo que a gente tem ensinado e pregado. Inclusive a maneira de ensinar a palavra de Deus, a maneira de conduzir uma vida de oração, a maneira de viver uma vida, a meditar a palavra de Deus, a viver com Jesus, a andar com Ele. Tudo vai mudar por causa do entendimento de um pequeno detalhe, mas um pequeno detalhe que faz a diferença global na vida de um ser humano. Se nós compreendemos que a palavra de Deus ela é a semente, nós vamos entender algo glorioso hoje. E olhe para o seu vizinho e diga, prepara-te, meu irmão. Prepara teu coração. Amém? Prepara o teu coração, não se distraia. E aí eu quero que você tome a sua Bíblia, põe seu celular no silencioso, no modo avião. Não é hora de você atender a ninguém. Amém? Inclusive, estão me ligando aqui agora. Eu não estou atendendo a ninguém. Primeiro ponto. Toda colheita, seja dela qual for o fruto, começa do invisível. Nenhuma colheita, por mais linda, grandiosa, por mais que seu resultado seja glorioso, pode alimentar não só uma pessoa, como uma família, como nações. Por mais que a colheita seja grande, ela começou do invisível. E o invisível, muitas vezes, é aquilo que ninguém consegue compreender, porque, desculpa, mas não se planta frutos. Se planta? Não há hipótese de plantar frutos. Eu planto sementes.
E normalmente a semente é aquilo que ninguém vê, mas que come do fruto, desfruta do fruto. Da mesma forma, Deus não começa as mudanças por coisas visíveis muitas vezes em nossas vidas. A mudança que você espera muitas vezes ela está ainda em um processo de incubação chamado semente. E ao olhar para a semente, eu preciso entender que a semente ela não é única e ela também não tem as características iguais para todas as sementes. As sementes elas são diferentes. E por serem diferentes, elas têm seu próprio tempo de maturação. Nós viemos para Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo e queremos colher o fruto de forma imediata. Só que não entendemos que cada semente tem um tempo de maturação para chegar a produzir frutos. Então, as mudanças que Deus começa a fazer na nossa vida, muitas vezes elas são invisíveis. Muitas vezes ninguém está vendo, mas certamente Deus está trabalhando. E aquela mudança vai acontecer, mas não é no nosso tempo, não é na nossa forma. Amém? Deus começa plantando uma semente no mundo. Uma palavra. A primeira coisa que Deus colocou no caos não foi a luz, como eu falei. A primeira coisa foi a palavra. Toda a criação nasce primeiro do invisível. Então eu não sei, e sinceramente eu olho para a minha própria vida, olho para a vida da igreja, e eu vejo tanta gente querendo transformação, querendo alcançar mudanças significativas na vida. E não existe um caminho mais apropriado para experimentar uma mudança do que plantando sementes. Lançando sementes, eu vou sim colher mudanças. Então a primeira coisa que eu queria tratar hoje é que toda palavra é uma semente. Toda palavra que sai da nossa boca é uma semente. A semente por si, aparentemente você não... Se você pegar uma semente aqui de abóbora, você olha para ela na sua mão e você não vê nada. Mas a semente ela carrega vida. Diga comigo, a semente carrega vida. Mesmo que ela pareça morta ou sem nenhum poder de fazer efeito nenhum, ela carrega vida dentro dela. E há um princípio muito poderoso. O primeiro princípio que aprendemos semana passada é que da união entre o Espírito e a palavra, a vida é gerada. O segundo princípio que eu quero que vocês coloquem no coração hoje é que cada semente produz de acordo com a sua espécie. Cada semente, diga comigo, cada semente produz de acordo com a sua espécie. Não dá para plantar uma semente de laranjeira e colher um abacate. Não dá para plantar sementes de mamão e colher uma manga. A semente que eu tenho plantado como palavra precisa ser uma semente alinhada com a palavra de Deus para que eu colha aquilo que eu estou literalmente plantando. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem que há poder na palavra que sai da nossa boca. Quando cantamos, quando adoramos, quando oramos, quando conversamos, quando falamos com a esposa, com o esposo, quando nos reportamos aos filhos, toda palavra que sai da sua boca é uma semente e a semente vai produzir de acordo com a sua espécie. Se você lança palavras de maldição sobre os seus filhos, você vai colher maldição sobre os seus filhos, porque a semente vai produzir de acordo com a espécie. Se eu planto sementes de negatividade, tudo vai dar errado, minha vida está um caos, minha vida é um problema. Se eu lanço essas sementes da minha boca, eu irei colher de acordo com a espécie desta semente. Porque nós precisamos ter muito cuidado, e aqui é uma chamada de atenção do Espírito Santo para nós. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Aquilo que nós dizemos, muitas vezes uns contra os outros. Muitas vezes falamos mal do irmão, falamos mal de uma autoridade. A palavra do Senhor diz que eu não tenho que falar mal das autoridades do país, eu preciso orar por elas. Deus só deixou uma instrução sobre as autoridades da nação.
Ore por elas, só isso. Ore por elas. A instrução foi orar, a instrução não foi amaldiçoar. A instrução foi dizer que eles não prestam, que eles são tudo gatuno. Não, a instrução foi orai pelas autoridades que foram constituídas. Mas uma igreja que não compreende o poder da palavra, o poder da semente lançada, ela simplesmente vai falar à toa, não vai pensar antes de falar, e até às vezes pode até vir um pensamento difícil sobre alguém. Não há nenhum problema aí. Mas o problema é como nós verbalizamos aquele pensamento. A questão é como eu falo, e Deus pôs este poder na boca de cada um de nós. Sabe por quê? Porque é uma característica dele. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus criou e nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou tudo com a boca dele. A palavra que saía da boca de Deus realizava coisas, materializava coisas. E essa característica, ela é extremamente importante nós entendermos que ela foi colocada dentro de nós. Palavras de fé produzem milagres. Palavras de esperança produzem esperança. Palavras de medo produzem medo. Você só vai conseguir vencer o medo do escuro quando você se levantar e dizer: eu não tenho medo do escuro, apaguem as luzes, eu vou andar dentro dessa casa. Eu não tenho medo. Agora, se você olha e diz: eu tenho medo, não posso sair, alguém vai lá na cozinha pegar água para mim. Se você constantemente está confessando com a sua boca e lançando a palavra que você é um medroso, você nunca vai vencer seu medo. Toda semente precisa de tempo. Não há hipótese de plantar algo aqui e em 1 minuto ver algo nascer. Cada semente vai precisar do seu tempo. E sabe qual é o problema da maioria de nós? É que nós desistimos daquilo que plantamos. Sabe por quê? Ficamos tão impacientes, que desistimos. Vamos lá, cavamos a terra onde plantamos a semente, para ver o que está acontecendo. Na verdade, aquela semente precisava do tempo dela. Aquela semente precisava do tempo dela. E muitos de nós estamos tão ansiosos com aquilo que oramos, mas pastor, eu já oro tanto, eu já declaro. E não acontece, não é porque não é no seu? O solo também determina a colheita. Lemos a parábola do semeador. O semeador sai a semear. A semente era a mesma. O problema não era a semente, o problema era a terra. O problema não está na semente. Deus não tem problema nas palavras. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus honra e cumpre com a sua palavra. Deus só tem compromisso com a palavra dele, com mais nada. Ele só tem compromisso com aquele que ele falou. A questão é, a semente não está defeituosa, Deus não está confundido, Deus não se esqueceu de cumprir com o que ele fala. O problema não está na semente, o problema está na terra, que a ouve, que a abriga, que a recebe. E aí quem é agricultor aqui, quem planta, sabe muito bem disso. Se você não prepara bem o terreno, você lança as sementes, muitas vezes elas nem chegam a nascer. Se perde ali mesmo. E aí Jesus mostra uma terra cheia de pedras, outra cheia de espinhos. As sementes foram sufocadas quando os espinhos nasceram, porque às vezes a gente lança a palavra, lança a semente em uma oração, mas simplesmente a gente não acompanha, não prepara, não tem um zelo com aquela semente, simplesmente ela morre. Com isso, amados, eu não estou dizendo que nós não devemos negar a realidade das nossas vidas, para ficar apenas declarando palavras sobre o caos. Não estou querendo que você negue a realidade de um diagnóstico médico. Mas eu quero que você creia, acima de qualquer coisa, que Deus pode te curar. Amém? Deus pode te curar. A pergunta que o Espírito Santo faz é: como está o terreno do meu coração e do seu coração? Como está a terra para receber esta palavra? Há orgulho, mágoa, incredulidade. O Espírito, desde o caos, prepara a terra. E a palavra produz a vida. A semente,
quando encontra uma terra preparada, inclusive o caos de Gênesis, havia uma preparação do Espírito sobre o caos. Quando a palavra é lançada, já havia uma terra preparada para receber uma transformação. A boca também é um dos campos, né? Nossa boca também planta sementes. Constantemente estamos plantando sementes, seja elas boas ou sementes más. Estamos a plantar constantemente. Deus não criou o que existe hoje na terra sem a boca dele. A boca foi preciso haver confissão, foi preciso haver verbalização do que Deus idealizou. Ele verbalizou. Há irmãos que querem orar na mente, né? Não tem nenhum problema de você orar calado. Mas há coisas que Deus quer que você verbalize, quer que você fale. Não posso ficar aqui só nos meus pensamentos. A ideia criativa de Deus não ficou só na mente, ele verbalizou. Da mesma forma como você tem ideias, tem projetos, verbalize, desenhe, coloque, imprima, ponha na cabeceira da sua cama, olhe para aquilo e declare, vai ocorrer, vai acontecer. Eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro palavras em direção àquilo que eu quero que se realize. Nunca diga a seu filho, você não presta. Quantos pais ouvimos dizer isso aos filhos? Esse menino não presta, essa criança é um demônio. Não olhe para o seu casamento e diga, meu casamento acabou. Por mais difícil que vocês estejam vivendo, um momento difícil, que todo relacionamento vive momentos difíceis. Mas não abra a boca para dizer, meu casamento acabou. Não abra a boca olhe para a sua família, veja um caos. Seus parentes, pais, tios, aquele problema tamanho do mundo, não olha para aquilo e diga, minha família nunca muda. Você está plantando sementes. E ela vai produzir de acordo com a espécie dela. Troque tudo isso por Deus começa uma boa obra na minha casa. Eu consigo enxergar pela fé, pelos olhos da fé. A palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou a ver meu pai e minha mãe servindo ao Senhor. Eu estou a ver minha esposa, meus filhos rendidos aos teus pés. Eu nunca mais vou dizer se meu filho é de coração duro, é um rebelde. Não! Muitos casamentos morrem, sabe por quê? Por causa da linguagem que é usada entre o casal. A comunicação do casal, ela é tão negativa, ela é tão, sabe, que ele simplesmente se destrói com as palavras que lançam um para o outro. Críticas pesadas demais. Marido que critica a esposa. A esposa não pode fazer nada, é crítica, crítica, crítica. Você não faz nada de jeito. Se é para lavar uma roupa, você não lava bem. É para fazer um feijão, para fazer aqui o quê? Uma quizaca? Vai fazer uma quizaca, faz mal feito. Não presta. Erra no sal, erra no açúcar, o teu café é ruim. Tudo que a mulher faz, o homem critica. Os assuntos sempre terminam em família, né? Tudo. Esse casamento, por causa da linguagem, por causa das sementes que saem um para o outro, tende a ir ao fracasso. Então pare de criticar. Quando vier aquele café bem amargo, bem ruim, olhe para sua esposa e diga, uau, és linda, mulher. Apesar do café não estar tão em condições, mas está tudo bem. Vamos comer essa comida que você preparou. Amém? Quando ela servir um prato assim, meio mais ou menos, você mesmo come. Oh, não fica abrindo a boca para falar mal da mulher. Há homens que pegam o prato, afastam o prato assim da mesa e saem. O próprio demônio toma posse do homem ali na hora. Não tem coisa mais frustrante para uma mulher que lutou a fazer o cabrité ali do jeito dela. Foi, lutou, puxa para cá, o cabrito grita, volta. Ela conseguiu fazer. Lutou, você chegou à noite para comer aquele cabrité. Não tá em jeito, Silvio. Aí você vai... Epa, mulher. Ela lutou bué para fazer aquele cabrité. Você não sabe a luta dela. A cuidar dos teus filhos, a correria, prepara o menino, vai para a escola, vai, deixa, volta, volta. E simplesmente a gente pega e despreza aquilo. Aquilo fere. Aquilo são sementes plantadas que irão produzir de acordo com a espécie. Depois a mulher não quer nem olhar para a tua cara.
Mas você está pronto na cama para ela. Mas você quer colher uma coisa que você não plantou. As mulheres entendem muito bem disso. Não é? A semente... Como é que eu vou falar isso? Para você ter uma noite maravilhosa com a sua esposa, essa semente precisa ser plantada 2, 3 dias antes. E regada, e cultivada, e põe água, e arranca os bichos de perto. O cão quer tomar a semente, você arruma ela para depois colher uma linda noite. Eu entendi isso? Amém? Amém. Os solteiros fecham os ouvidos, né? Pronto. Mas aprendam, amém? Aprendam. Toda palavra é uma semente. Diga comigo, toda palavra é uma semente. Agora, que tipo de colheita você está tendo dentro da sua casa? Qual é a colheita que você está tendo dentro do seu relacionamento? Qual é a colheita? Porque ela é só resultado daquilo que você planta. Somente. Isaac abençoou Jacó. Jacó abençoou seus filhos. Moisés abençoou Israel. Palavras eram ditas. A Bíblia é uma Bíblia onde bênçãos são pronunciadas. Um pai, quando queria ver um filho prosperar, ele declarava uma bênção sobre ele. E há pessoas que dizem que, não há poder na palavra. Não, só acontece o que Deus permitir na terra. Claro que só acontece o que Deus permitir na terra, óbvio. Isso é inquestionável. Mas se as palavras não mudassem destino, a Bíblia não teria sido escrita da forma como foi. E você olha para a Bíblia e vê os grandes patriarcas da fé abençoando, liberando palavras. Então olha para teu filho, aquele menino encapetado, olha para ele e diz: tu serás um homem de Deus na terra. Tu irás ser um homem usado, próspero. Teus caminhos serão aplainados pelo Senhor. Aquele menino bem imperativo que não para aqui, sabe? É esse que você tem que abençoar ele. E hoje em dia, umas doenças estranhas, TDAH, TOD, sei lá, TTTT, não sei o quê. Na minha época não tinha isso. Na minha época, TDAH saía na chinela. Nada contra a ciência que foi evoluindo e foi identificando esses comportamentos. Mas, sinceramente, amados, meu filho foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade, não sei o quê. Doutor, nada contra e não quero negar a realidade do diagnóstico médico, né? Não quero aqui fazer uma negação. Mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Calma lá. Amém? Então eu profetizo que o TDAH, TDE, TDI vai tudo sair em nome de Jesus. E esse vai ser um grande homem de Deus na terra. Amém? Grande homem de Deus. Grande mulher de Deus. Em nome de Jesus. Sabe, no trabalho muitas vezes a gente chega. Sabe por que muitos de nós não prosperam? Porque nós plantamos semente de maldição dentro do nosso próprio trabalho. Você já chega no trabalho reclamando. Já acorda praguejando. Eita! Se essa empresa hoje fosse um feriado, você já começa a falar mal do seu chefe. Mas por que eu tenho que chegar tão cedo? Se eu não for, se eu chegar 15 minutos atrasado, aquele encapetado do meu chefe vai me demitir. Você já começa a amaldiçoar a empresa. E reclama disso. E reclama daquilo. Reclama da cadeira. Reclama do ar-condicionado da sua sala onde você trabalha que não funciona. Reclama de tudo. Pastor, estou orando tanto para prosperar. Você não vai. Você tem plantado sementes que estão produzindo de acordo com a sua espécie. Você tem plantado sementes de maldição. Mas quer a prosperidade. Quer o crescimento. Quer ser reconhecido. Não alimente reclamações. Até mesmo se você vê um colega reclamando no trabalho, sai de perto. Não fique nas conversas assim de corredor, sabe? Sabe aquelas conversas de funcionário, Ronildo, que um se junta assim quando o chefe sai, aí começa. A orelha chega, aquece do coisa. Não alimente reclamações. Diga comigo, não alimente reclamações. Ao contrário, ore. Abençoe seu chefe. Abençoe a empresa.
Pastor, me pagam muito pouco. Eu não sou digno desse salário. Não é possível. Como que eu vou ganhar? Como é que eu ganho tão pouco? E meu chefe só vive em Dubai. Você olha as fotos no Instagram, no Facebook. Epa, seu salário não deu nem para um dia. Mas teu chefe tá a andar. E você começa no coração. Já entra a seta do diabo. E a seta do diabo é... Você começa a reclamar. E quando você começa a reclamar, você está plantando sementes. É simples. São sementes. Ore, Deus te abençoe, dê sabedoria. Ora para que Deus abençoe essa empresa. Ora para que Deus abra portas. Às vezes você está na igreja, no ministério, e você diz, nada acontece nessa igreja. Essa igreja não cresce. É a mesma cara. Já estou enjoado dessas caras. O ar-condicionado da igreja às vezes funciona, não funciona. A cadeira podia ser uma cadeira mais confortável. Tá doendo aí meu rabo. Começa a reclamar, não tem água, não tem banheiro. E mais quando a gente está em obra, aí as reclamações aumentam, né? Porque os irmãos estão sempre a plantar sementes, sem compreender aquilo que sai da boca dele tem poder para gerar vida e para gerar morte. Muitas vezes reclamamos da nação, falamos sobre Angola. A igreja não foi chamada para criticar a nação. Essa não é a nossa missão como igreja. Nem de perto. A igreja é chamada para interceder. Toda transformação nacional do país chamado Angola começa com uma igreja que planta esperança, que planta sementes, que abençoa, que ora, que intercede pela nação, que entra em guerra espiritual pela nação. Toda transformação nacional começa quando Deus levanta uma igreja profética que compreende que há poder nas palavras que são lançadas. Amém? Olhando para a semente e para o agricultor, é engraçado. O agricultor ele não conversa com a colheita. Ele cuida da semente. Nós estamos aqui aflitos a querer a colheita, o resultado. Quando na verdade Deus está nos chamando para trabalhar a semente. Trabalhe a semente. Ela vai nascer. Se você trabalhar, ela vai nascer. Muitas pessoas querem mudar resultados. Mas Deus quer que você trabalhe nas sementes. Trabalhe a semente. Trabalhe a semente dentro da sua... Pastor, eu quero ter um casamento feliz. Eu quero ter um relacionamento feliz dentro de casa. Trabalhe a semente, meu irmão. Trabalhe a semente. Eu quero casar certo. Trabalhe a semente. Quero ter filhos abençoados. Esses você vai ter que trabalhar por anos a semente. Mas são anos trabalhando a semente. Às vezes você vai ter que ensinar para uma criança 100 vezes a mesma coisa. E ainda ela não vai entender. Mas não é porque ela é burra. Não é porque ela é desprovida de inteligência. Não tem nada a ver. É porque Deus quer que você trabalhe a semente e as sementes que precisam de tempo para ser trabalhadas. Existe uma semente que é a semente de lótus, que é uma flor muito bonita. Ela é reconhecida pela longevidade. Sabe, a semente de lótus ela pode ficar adormecida por mil anos. Séculos. E ainda assim, quando for plantada depois de 1000 anos, ela vai nascer, vai florescer e vai dar uma linda rosa. A construção com os nossos filhos precisa de tempo. Eu tenho que trabalhar, tenho que ter paciência em trabalhar a semente. Ninguém chega a uma ascensão profissional da noite para o dia. É preciso trabalhar a semente, dia após dia, regando, cuidando. Às vezes a pessoa, e eu falava hoje no pré-encontro, né? Às vezes as pessoas olham para nós, que já andamos um pouco mais, que já conquistamos algumas coisas, Silvio, e acham que foi assim. Foram 30 anos cuidando de sementes, 30 anos plantando sementes para termos o que temos hoje. Foi 30 anos. Foram anos a fio
indo para a igreja a pé porque não tínhamos dinheiro para chegar até a igreja. Eu admiro os irmãos que têm dinheiro para pegar táxi. Nem táxi eu tinha. Mas ninguém olha a história. Quando você olhar para alguém próspero, saiba que aquele camarada lutou muito para estar ali. Ele pagou um preço altíssimo, ele cuidou da semente, ele teve que arrancar, sabe, os bichos que vêm querer tirar a semente, correr. Foi muita luta. Sabe qual é a maior semente que há na Bíblia? A maior de todas. Não, ninguém bate ela. Diga Jesus Cristo. Ele fala em sua palavra, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus foi a semente plantada na terra que morreu. E para produzir frutos é preciso que a semente morra. Ele morreu para produzir milhares e milhares e milhares e milhares de frutos até chegar a mim e a você. Mas nós não queremos o lugar da morte. Não queremos o lugar da dor. Não queremos o lugar do sacrifício. Queremos que só o resultado imediato. Jesus, ele pagou o preço. Ele estava falando de si mesmo quando ele falou sobre a semente, o grão de trigo que caiu na terra. Ele foi plantado numa cruz. Ele se transformou na própria semente de Deus plantada na terra. Quando o apóstolo João fala que ele era o verbo. E o que é o verbo? Diga, é uma palavra. Diga, o verbo é uma semente. Ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E esta semente materializou-se na terra. Viveu na terra como homem, morreu, caiu como um grão de trigo que cai na terra. Morreu para produzir muitos e muitos frutos, uma grande colheita. Para toda semente precisa morrer antes de se multiplicar. Toda semente precisa morrer antes de se multiplicar. Quem crê nisso? Lendo a Bíblia, em Isaías capítulo 55, aqui eu tive um choque com a palavra do Senhor. Abra lá em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 10. Quem achou diz amém. Isaías capítulo 55, versículo 10, a palavra do Senhor diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Amém? Queridos, a palavra neste texto, neste contexto, que é compreendida como a chuva que cai na terra, como a neve que cai e não tem como voltar. Ou chuva volta, faz assim? Não. Não tem como voltar. A primeira função é regar a terra. Diga comigo, regar a terra. A palavra que sai da minha boca e da sua boca, muitas vezes essa semente vai regar a terra, vai preparar ela. Às vezes oramos por determinadas coisas que a nossa oração simplesmente tem total identificação com um período de preparação. O que nós estamos orando por Angola, por um avivamento? Eu estou orando, declarando palavras, lançando sementes em uma terra que está sendo preparada para algo glorioso que vai vir. Um avivamento poderoso, uma redenção da nação. Nós vamos ver os filhos dos filhos, filhos vão estar se arrependendo em suas casas, voltando para suas casas. Eu estou orando para que haja um avivamento, então eu estou preparando. A palavra tem poder para regar a terra. Depois ela faz produzir
Ela traz à existência a quantidade exponencial de produção de acordo com a fé que nós aplicamos naquilo. Quando você lança uma palavra sobre algo, você precisa crer que ela tem poder para produzir aquilo que ainda não existe, de acordo com o nível da fé que você tem. Então eu não estou lançando palavras ao vento, eu estou lançando palavras de acordo e alinhadas com o que a palavra de Deus diz, focadas na Bíblia. Essas palavras irão produzir exponencialmente resultados. Mas o profeta também diz que a palavra faz brotar. Amados, só brota coisas que não existem. Para nascer tem que ser lançada, morrer, brotar e passar a existir. Vai brotar quando nós lançarmos a palavra. E aqui vem um outro princípio. Deus só dá semente a quem semeia. O que é que vai fazer uma pessoa com um caminhão de sementes dentro de casa se ele não é um semeador? Para que vai servir aquela quantidade de sementes nas mãos do Joãozinho se ele não trabalha com isso? Ele não vai ter como usar essa semente. E a palavra do Senhor diz que Deus não dá semente a quem não semeia. Quando eu semeio, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de palavra, amém? Como eu sou um semeador, alguém que planta na vida das pessoas palavras de transformação, palavra profética, eu lanço palavras o tempo todo de Deus, eu lanço sementes o tempo todo. Como eu sou esta pessoa, eu sempre terei sementes. Porque Deus não vai deixar que falte semente para o semeador. Se você é um evangelista, você ama pregar a palavra, saiba de uma coisa, não vai faltar semente no seu coração. Porque você é um semeador da palavra. E Deus dá semente a quem semeia. Sabes que semente é sinônimo de riquezas? Mas não estou falando de riquezas materiais. Estou falando de riquezas. Há muita gente pobre e não é de dinheiro, é de semente. Porque a pobreza não está relacionada somente ao dinheiro. Como existem ricos financeiramente falando, e que são pobres. Não tem semente dentro da pessoa, não tem vida, não tem essência. Nós precisamos ser semeadores, porque se formos semeadores da palavra, nós teremos semente em abundância. Deus vai dar abundância de sementes a quem semeia. Mas a palavra lançada também ela é pão para quem come. Porque é engraçado, né? A Bíblia diz, olha isso, pão ao que come. Sabe por quê? Porque tem gente que não come o pão. Tem gente que o pão se apresenta dentro dele, mas ele usa o pão para outra finalidade, não para comer. Mas a palavra do Senhor, a semente é multiplicada na mão de quem semeia, e a palavra tem poder transformacional quando você alimenta quem come. Quem come. O que é que quer dizer isso? A pessoa que tem sede, a pessoa que tem fome, quando escuta a palavra, ela come o pão. E essa pessoa que come o pão, não vai lhe faltar sementes. Eu preciso ouvir a palavra de Deus como alguém que tem sede para comer o pão. Deus vai dar abundância de pão para os semeadores. E eles vão alimentar aqueles que têm fome, aqueles que comem. A palavra do Senhor diz, o pão a quem come, não é pão a qualquer um. E muitas vezes a gente está semeando palavras em pessoas que não comem pão. E sabe o que está acontecendo? Perca de tempo. O diabo está só lhe distraindo. Há pessoas que não estão prontas para comer pão. Elas estão prontas para comer outras coisas, menos o pão. E você precisa discernir quem tem fome para comer pão. Se eu encontrar pessoas que têm fome para comer pão, eu como semeador preciso entregar tudo. Tudo que eu tenho, tudo eu vou entregar. Minha vida por você, meu irmão, eu vou orar por você, eu vou jejuar, venha, vou ensinar a Bíblia, vou ensinar os primeiros passos da fé. Estou com você. Sabe por que eu estava na sala de pré-encontro hoje? Porque eu estava com 40 pessoas que têm fome de comer pão. Eis-me aqui. Para alimentar os que têm fome de comer pão. Amém? Enquanto houver fome de comer pão, não vai faltar semente e não vai faltar semeador. Por que muita frieza espiritual em algumas nações? Porque a gente olha para algumas nações da terra e já não se escuta mais falar do Evangelho.
O evangelho foi simplesmente sendo apagado, porque uma frieza espiritual, ela carrega consigo um fastio espiritual. As pessoas perdem a fome de comer pão. E onde não há fome de comer pão, Deus não se manifesta. Deus não se manifesta. E você sente que parece que o Espírito saiu de algumas nações. Você sente que o Espírito do avivamento parece que saiu de algumas nações que por um período se alimentaram do pão, mas simplesmente se endureceram e fecharam o coração. E quando fecha o coração, não tem mais fome, não tem mais pão, não tem por que ter semente. Eu não dou semente. Deus diz, eu não dou semente a quem não semeia. Se não tem semeadura, eu recolho as sementes. Por que na nossa casa muitas vezes a gente não experimenta transformação? Porque a semeadura não existe. Não existe. Não estou plantando nada. Pelo contrário, só estou plantando sementes malignas. A minha oração é, Deus, que o teu Espírito não se aparte de nós. Que não entre uma frieza espiritual no nosso coração ao ponto de não termos mais fome para comer pão. O pão da palavra, o trigo puro, fino e refinado da palavra. Amém? Existem alguns tipos de sementes. E eu fui mesmo pesquisar as sementes. Vanderlei, me permita a palavra das sementes. E os agrônomos classificam elas de alguma forma, por tamanho, forma, dimensão, condições de germinação. Eles classificam isso de forma muito inteligente. E o primeiro tipo de semente é a semente ortodoxa. Olha, Senhor, ortodoxa? Semente ortodoxa, sabe por quê? Elas suportam a secagem, a seca, elas suportam altas temperaturas. Fica, como feijão, milho, eles podem ficar armazenados por anos. Eles suportam a seca do calor. E eu olho para as nossas vidas muitas vezes e vejo que muitos de nós estamos passando por esse calor, essa seca. Mas eu quero te dizer que você não vai morrer. Não é porque você está passando por um período de escassez, de seca. Se você compreender que há uma semente poderosa em você, que pode até estar adormecida, você vai sair disso. Em nome de Jesus. Eu já passei. Depois eu fiquei olhando e eu disse, meu Deus, a minha vida já passou por todas as fases desses tipos de sementes. Mesmo eu comecei na ortodoxa. Não tinha nada, um tempo difícil, um tempo duro. Sabe aquele tempo mesmo assim que você, sabe? Essas sementes, elas são importantíssimas, porque elas suportam esse período de seca. Existem as sementes recalcitrantes. Elas morrem se secarem, é o contrário. Precisam manter-se úmidas. Há sementes que precisam ser armazenadas de forma úmida. Precisa ter uma certa umidade para elas não morrerem. Depois tem as sementes dormentes. Tem um bocado de crente tudo dormente. Sementes dormentes parecem mortas, mas aguardam condições certas para germinar. Você olha para ela e diz, não tem nada aí, morreu. A mesmo crente que está assim, dizendo, pastor, eu estou vivo, eu estou tipo um zumbi andando na terra, já morri. Mas ela está aguardando as condições certas para ela simplesmente explodir. Às vezes o teu ministério, o teu chamado está exatamente nesse período. Parece que morreu. Já tiveram essa sensação? Há pessoas que têm um chamado tão forte da parte de Deus, mas parece que o chamado dela está morto, adormecido. Você não morreu. E eu vim aqui para te dizer, você não morreu. E você não vai morrer. Deus está preparando as condições certas para você deslanchar no seu ministério. Deus está esperando o momento certo, a condição certa vai chegar e uma ativação do teu chamado vai ser sobrenatural na tua vida. Não é porque você não está fazendo nada, porque você está paralisado que você morreu. Existe essa fase específica da semente. Sementes dormentes. Depois tem as sementes fotoblásticas. Esse nome eu também nunca tinha ouvido na minha vida. Sementes fotoblásticas. São as sementes que precisam de luz para germinar. E tem outras que precisam da escuridão para germinar. Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. Diga, Deus é lindo. Há sementes que precisam estar expostas à luz.
Há outras que vão precisar de momentos do escuro para poder germinar. E as sementes pioneiras são aquelas que germinam rapidamente e colonizam áreas devastadas. Você pode ter um capim seco. Você põe aquela semente ali, um pouquinho de água, ela já cresce, já coloniza e já toma posse, já se expande. Eu não sei se você é essa semente aí. Eu não sei se você é essa semente que coloniza rápido. Amém? E por último, existem as sementes da sucessão. Elas são lindas demais. A semente de sucessão, ela germina apenas quando o ambiente já foi preparado por outras plantas. Sabe o que eu estou vivendo hoje no meu ministério? Exatamente as sementes da sucessão. O que eu vivo hoje é simplesmente o resultado do ambiente que foi preparado por muitas pessoas que vieram atrás de mim. As sementes na nossa vida que só vão eclodir quando os sucessores, quando as pessoas que por trás de ti te derem apoio para você voar. E hoje eu estou aqui para lançar sementes de sucessão e crendo em uma geração que vai muito além de mim, que vai fazer muito mais do que eu fiz ou que eu faço. Jesus disse, os meus discípulos farão obras maiores do que as minhas. Era uma sucessão da semente. Porque aquele que sucede sempre vai crescer mais do que seu antecessor. Jesus deixou isso claro. Vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Sementes de sucessão precisam de outras plantas, outros elementos para que elas simplesmente eclodam. E aqui vem um princípio. Nós não vamos muito a lugar nenhum sozinhos. Você precisa do outro irmão, amém? Você precisa do irmão do lado, você precisa do irmão que ora, você precisa do irmão que intercede, você precisa do irmão que orienta, que aconselha, daquele que confronta, daquele que não te deixa quieto num lugar. É esse tipo de ambiente que muitas vezes vai promover o teu ministério, promover o teu chamado. Algumas sementes, como a semente do coco do mar, ela é considerada a maior semente no mundo. E é engraçado, olha, quanto maior a semente, mais tempo ela precisa para germinação. Então, se tu tens uma palavra de Deus, de uma grande promessa na tua vida, saiba que você precisa de mais tempo para essa semente se romper. Quanto maior o teu chamado, mais tempo de preparação dessa semente ela precisa ter. E às vezes a gente quer, você tem uma palavra profética, Deus usou um profeta para falar do teu chamado, do teu ministério. E às vezes você não entende porque não chegou o tempo ainda. Mas a semente tem um tempo certo. As sementes de orquídea, elas são as menores sementes do mundo. Do mundo, as menores. Uma cápsulazinha produz milhões e milhões de sementes. Mas sabe o que é mais engraçado? É que para germinar uma semente de orquídea, eu não conheço as plantas mais lindas, eu penso que orquídeas são as mais lindas e também as mais caras, né? As orquídeas, para serem germinadas, elas dependem de uma associação com um fungo específico. Se não tiver o fungo específico, a orquídea não nasce. Aí eu disse, epa, Senhor, é assim, tem muitos fungos na minha vida que eu preciso... Há muitos fungos que você está reclamando. Ah, não, essa pessoa, esse fungo, parece um fungo, né? Que incomoda, que... Na verdade, aquele fungo é extremamente necessário para que você ecloda no teu chamado. Amém. O espinho na carne de Paulo era extremamente necessário para que Paulo não se perdesse, mas o espinho era o fungo. Era o fungo. Quantos homens na Bíblia, olha, Faraó foi o fungo de Moisés. Oi. E que fungo, hein? Bactéria mesmo dura. E eu olho para a Bíblia, Senhor Jesus. Se não fossem os profetas de Balaão, os profetas de Baal, como fungo, como bactéria na vida de Elias, não estaria nem aqui a história do profeta para contar. As milhares de sementes que contêm uma cápsula de semente das orquídeas
só se multiplicam se conectar-se com o fungo. Ela precisa daquele fungo específico. Eu disse, para Senhor, é muito. É muito. As sementes de rosa do vento, e essa para mim é uma das mais lindas, rosas do deserto. Sabe qual é essa rosa do deserto? Elas têm um helicóptero, ela tem asas. Depois eu fiquei impressionado. As sementes que têm asas, quando ela cai da árvore, ela explode, ela abre essas asas, como se fosse um helicóptero. O vento bate, ela começa a girar e leva ela quilômetros de distância para povoar e popular outras áreas. Sabe aqueles crentes helicópteros penteca mesmo? Aqueles que giram? Eu disse, Senhor, então quer dizer que muitos de nós, às vezes estamos em fase da nossa vida que somos a semente que voa. E vem um vento dos quatro cantos e nos leva. Eu já fui levado, eu como semente, viajei 5.000 quilômetros, atravessei o Atlântico. Saí de uma família no Brasil, de uma experiência com Deus tão forte, mas tão forte. E chegou a hora de Deus soprar o vento nesta semente. Como soprou os apóstolos. Depois do dia de Pentecostes, vários deles foram como sementes que giravam e foram sopradas. Até mesmo aqueles que andam juntos uns dos outros, que têm um chamado forte. Chegou um momento que Paulo precisou se separar. Barnabé foi para um lugar e imaginava que havia aquela separação. Às vezes, dois líderes fortes, Deus vai separá-los. Mas não é para prejudicar o reino, é para expandir, que haja crescimento. Amém? Às vezes você está aqui, quem sabe Deus vai te levar para o Japão, para a Indonésia, para a Espanha, para o Afeganistão. Nenhum amém? Os irmãos só querem ir para a Europa, é? Chamado. Vai para a Indonésia. Abrimos uma igreja agora recente na Indonésia. Eu disse, epa, o vento sopra para onde ele quer. E é engraçado, quem sopra é o próprio Deus. Estamos aqui nas mãos do Senhor. Eu podia ter cumprido meu ministério nos Estados Unidos. Ali, perto da Disney. De preferência com uma casa em Miami, ali na praia. Deus me sopra para Angola? Diga, Deus sopra onde Ele quer. Agora você tem que ser a semente preparada. Eu não sei se você está nesta fase da sua vida, de ser lançado para um novo lugar. Não sei. Deus usa os ventos da vida para levar a sua palavra a lugares onde ela produzirá milhares e milhares de frutos. Todo agrônomo ele sabe que a semente ela passa por 3 fases. A primeira é a absorção da água. Depois o metabolismo a desperta ela. Estava adormecida, mas sem perder seu DNA, suas características. Depois ela rompe a casca e nasce em uma nova planta. Sabe um fator muito interessante que eu, olhando para isso e associando com a palavra, é que a semente, e eu escrevi, a semente ela nunca desperdiça energia. A semente nunca desperdiça energia tentando produzir frutos imediatamente. A semente, quando é lançada na terra, ela produz energia em força máxima, não para produzir sementes, mas para produzir raízes. Eu vejo muito crente querendo produzir o fruto, sem antes ter a raiz. Aí esse é o problema. A árvore nasce e morre. O que está acontecendo com a geração de crente? Eu quero os dons. Eu quero a profecia. Eu quero que Deus me use no púlpito. Eu quero ver o power. Eu quero cantar. Você está focado no fruto. Aí você nasce. Porque você tentou tanto, conseguiu o seu espaço. Conquistou, cresceu. Não tem raízes. Aquele fruto. E seu ministério despenca junto. Gaste energia produzindo. Envolva sua vida nas raízes.
Quanto mais profundo for as suas raízes, quando vier o fruto, ele vai vir de forma natural, consistente e, acima de tudo, permanente. Jesus disse frutos que permaneçam. Por que os crentes não têm frutos que permanecem? Porque eles não têm. Jesus. As raízes sempre aparecem antes do fruto. Quando você vê fruto aparecendo na vida de uma pessoa antes das raízes, vai cair. Mas vai cair. Vai cair. Porque quando a gente chega para Jesus, nós temos um tempo. Nós temos um tempo de preparação, tempo de busca. Você pode chegar aqui com o talento do Michael Jackson. Não interessa. Vai mesmo ter que produzir raízes. E às vezes há irmãos que acham chato. Não tenho uma oportunidade na igreja do pastor Bruno. Eu não estou preocupado com o seu talento, nem me impressiona. Estou nem aí. Eu só me preocupo com uma coisa, é com as raízes. É com a profundidade da tua experiência com Jesus. Que não tem nada a ver com o que você faz, a tua performance. Mas tem a ver com o que tu és, não com o que tu fazes. Porque o que tu és está relacionado às raízes. O que tu fazes está relacionado ao fruto. Mas nem todo fruto quer dizer que tem raiz profunda. Nem todo dom quer dizer que temos raízes. Por isso nós vemos muitas pessoas com dons aqui de chamar, impressionar, mas na verdade falta raiz naquelas pessoas. Falta profundidade. A experiência dele é superficial. Superficial. Primeiro, a semente vai produzir. A primeira coisa que a semente produz. Antes de produzir o fruto, são as raízes. Amém? Qualquer agricultor, e agora eu vou perguntar ao homem da agricultura, né? Qualquer agricultor vai julgar ser mais importante as raízes do que o fruto em si. Porque se ele tem raiz, a planta prospera. Se ele não tem raiz, aquela planta vai morrer. Aquela árvore vai morrer. O Clemes não está aqui hoje, né? Clemes poderia também me fundamentar, né, em relação a isso. E para falar sobre raízes, profundidade, Paulo escreve aos Colossenses, eu gosto muito desse texto, abra lá em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Colossenses 2, versículo 7. Eu amo esse versículo da palavra. Colossenses 2, versículo 7. Se já estiver aí, quem achou, diz amém. Colossenses 2, 7. Colossenses capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz: vamos ler do versículo 4, é melhor. 2, 4. Colossenses capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. Olha o nível de experiência que Deus espera que tenhamos com Ele. É experiência arraigada, isso quer dizer enraizada, profunda com Jesus. Edificados em Cristo, em Jesus. Eu preciso entender que
até mesmo os meus dons, eu preciso disponibilizá-los nas mãos de Deus, para que eu busque primeiro as raízes da minha experiência. Eu busque primeiro me aprofundar na experiência profunda com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, com a sua palavra. Porque o mundo já está cheio de pessoas superficiais, pessoas sem identidade. A pessoa que não tem raiz, ela não revela a identidade. Ela simplesmente se perde ao longo do processo. Nenhum agricultor desenterra a semente todos os dias para ver se ela está crescendo. Plantei hoje, amanhã eu vou lá e desenterro ela. Não. As palavras que Deus coloca no nosso coração, que nós vamos lançá-las, que elas vão produzir no tempo certo. Domingo passado, eu falei para vocês que a palavra profética que saiu da boca de Elias contra Jezabel levou 15 anos para se cumprir. 15 anos para aquela infeliz morrer. Mas o Elias não ficou revisitando Deus e dizendo: ei, Deus, tu vai cumprir a palavra que saiu da minha boca? Não. Eu não posso ficar cavando as palavras que eu lanço e questionando Deus. Mas, Senhor, eu já orei, por que tu não estás a fazer da forma como eu orei? Por que não estou teu resultado? Por que o Senhor não está fazendo aquilo que eu oro? Por que o Senhor não está cumprindo a palavra? Na verdade, Deus enxerga totalmente diferente. E Ele sabe que cada semente que saiu da sua boca tem o tempo certo para ser maturada, para nascer. Amém? Confia. Deus confia no processo. Da mesma forma que Deus não nos chama para fiscalizar a palavra, mas para confiar nela. Deus está trabalhando no invisível até que o broto aconteça. Há coisas que nós vamos gerar, amados, na nossa vida, que você vai gerar no quarto, de joelhos dobrados, escondidos, sem ninguém ver. E às vezes eu converso com o pastor Fernando e às vezes as pessoas não entendem. E a gente fala assim, as pessoas não entendem o quanto nós cavamos os poços. Porque vem a jorrar tanta água, Abidel, tanta água. Mas você não tem noção as unhas que nós perdemos a cavar poços por dias, noites, e orando, e buscando, e era jejum atrás de jejum, e oração, campanhas, por anos cavando poços, tirando lixo de dentro dos poços, e cava de novo, a água começa a jorrar, as pessoas só olham o resultado. Uau, jorra água da vida de Sêmia, olha quanta coisa que jorra da vida dela, mas ninguém sabe o quanto ela cavou. Quer jorrar água? Cave. É para baixo que se cresce, não é para cima. É cavando para baixo. Sabe como é que eu resolvo problemas familiares e falta de problemas de... Sabe como é que nós resolvemos problemas de emergência? Se você olhar para esse prédio, tem várias placas. E as placas todas sinalizam que a escada de emergência ela é para... Sabe qual é a porta de emergência da nossa vida? É para baixo, não é para cima. Todas as portas de emergência. Quer resolver uma situação de forma emergencial, porque está crítico, humilhe-se. É para baixo, não é para cima. A saída é para baixo. Pastor, eu briguei seriamente com a minha esposa, confusão. Estamos mesmo a dormir um no quarto, ela no outro quarto. Só tem uma forma de você resolver isso. É para baixo. É pedindo perdão. É reconhecendo que errou. Você tem que vencer o orgulho, vencer esse miserável desse orgulho e pedir perdão. E o perdão é uma posição que eu desço escadas. Eu não subo com altivez. Eu me inclino. Quando nos ensinaram que o grande segredo de um casamento próspero e feliz seria o perdão como prato do dia, ou seja, aquilo que eu como todos os dias, aquilo que eu me alimento, eu fui ensinado que a forma para manter um casamento por longo tempo, próspero e feliz,
seria comendo o prato do perdão todos os dias. Era assim, alguém me ensinou que o caminho era descendo e nunca subindo. O caminho é eu reconhecer que eu preciso, eu reconhecer que eu errei, é pedir desculpa. A palavra do Senhor diz que uma palavra branda desvia o quê? O furor. Não é gritando, não é subindo, é descendo. E às vezes eu olho que essas determinadas atitudes diante da palavra do Senhor, diante do Evangelho, compreendendo as sementes, o poder da palavra, a união entre o Espírito e a palavra, a vida gerada, eu olho para tudo isso, sabe o que é que eu penso? Irmãos, temos muito trabalho. E olha, esqueça a vida do outro, não é trabalhar na vida do outro, não é na sua mesmo. A obra é mesmo você e com Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É dizer, Deus me ajuda a fazer o que é certo. Eu preciso entender que o Espírito, que é a tua presença, o Ruach Elohim, que cantamos, que declaramos semana passada aqui, precisa da união desta semente poderosa que é a palavra. Mas com esse entendimento de que eu preciso viver essa experiência de plantar sementes, de arrancar as sementes que eu plantei errada. Eu preciso arrancar. Toda vez que eu amaldiçoei, eu preciso retirar essas palavras. Amém, amados? Se acontece numa conversa entre o casal, a mulher olha para o marido e diz, você é um mentiroso. Na verdade, ele não é um mentiroso, ele está sendo um mentiroso. Só que quando você diz que a pessoa é, você já sentenciou ele à morte. É mais fácil eu dizer, você está mentindo. Sim ou não? Do que sair da minha boca um decreto de morte de que meu marido é um mentiroso. Percebe como a gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo a ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca? Ah, pastor, eu sou um falido. Não, você não é um falido. Você está passando por uma fase de escassez. Olha a diferença da semente que está saindo da minha boca. Saída, eu estou a passar por um momento de escassez. Mas é só uma passagem. Eu não sou um falido. Eu não sou um derrotado. Pastor, eu estou a passar por um momento difícil na minha vida. Mas eu creio que vou sair dele. Olha o discurso da fé. Olha as palavras do homem de fé. Mas ele está a sofrer. Está a doer muito. Pastor, eu estou a passar por um problema no meu casamento. Não é chegar dizendo que, pastor, meu casamento acabou. Não acabou. Amém? Precisamos coordenar bem as palavras que saem, porque precisamos entender que cada semente produz de acordo com a sua espécie. E se eu lançá-las, o diabo vai pegar essas palavras que saem da minha boca e vai usar como trunfo para materializar essa maldição. Afinal de contas, você é quem mais planta, você está colhendo o quê? Às vezes não tem nada a ver nem com o diabo, sabe? O diabo não anda a perder tempo com os crentes que não entendem a revelação da palavra, porque eles por si só se destroem. O diabo, primeiro, ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente. Ele não tem como estar em todo canto na vida dos crentes, tudo de uma da mesma vez. Ele não tem como estar agindo na vida dos crentes, todos juntos do mesmo jeito. Então, como é que o crente se perde? Sozinho. Se autodestruindo, se auto-amaldiçoando com as palavras. Entendeu? E é algo que eu preciso parar e dizer, pá, o diabo fica mesmo só a rir de mim. Eu preciso mudar meu posicionamento. E aquilo que eu falo é muito importante. Aquilo que sai da minha boca é extremamente importante. Vamos mudar como igreja. Vamos mudar o nosso discurso, a nossa linguagem aqui dentro, fora da igreja, em casa, quando chegar. Amados, o Espírito Santo nos convida a mudar a nossa linguagem, a nossa comunicação. Amém? Agora, quando eu ia entrando, a porta aqui caiu. E quase que cai em cima de uma irmã.
Cadê ela, a irmã do protocolo? Tá lá fora, né? E foi na hora que eu fui na casa de banho, quando eu voltei, na hora que eu ia entrar na porta, uma porta muito pesada. A vontade que dá é você já pensar no homem que instalou mal, amaldiçoar o homem. Minha irmã, tá tudo bem. Tá apaixonado, não aconteceu nada. Glória a Deus. Coloca a porta aqui do lado. Vamos cultuar o Senhor. Amém? Mude a sua linguagem. E é assim que nós vamos ceiar hoje, porque essa é uma manhã de ceia. Não, tarde, né? Nós vamos ceiar, mas nós vamos ceiar em arrependimento. Amém? Dizendo, Senhor, nos perdoa. Porque eu não posso chegar diante desta mesa de ceia, que é um memorial que fala do sacrifício de Jesus. Eu estou a recordar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu não posso chegar de qualquer maneira. Eu vou dizer, Deus, me perdoa. Me perdoa por o diabo usar a minha boca. As palavras que saem da minha boca muitas vezes têm sido instrumentos de maldição. Que o Senhor toque a minha boca com a tenaz viva do teu altar. Assim como o profeta Isaías falou da sua experiência. Toca os nossos lábios, toca a nossa língua, toca a nossa boca. Amém? Fica de pé e vamos orar assim. Quero que os irmãos já podem distribuir a ceia, me ajudar. E enquanto você está orando no seu lugar, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar. Eu quero que você coloque-se em posição de arrependimento, em posição de perdão diante do Senhor, de pedir perdão a Deus.